Então, quais são as medidas que emergem deste equilíbrio entre atuar no sentido correto, de reduzir aglomerações que podem ser adiadas, mas, ao mesmo tempo, manter dentro do possível as atividades econômicas e sociais? Este é o equilíbrio de hoje. Pode mudar em 48 horas, em 72 horas. Depende da forma como haverá o cumprimento dessas medidas. Se as pessoas usarem máscaras e cumprir as medidas, nós ampliando leitos, as vacinas sendo de fato aplicadas, eu acredito que nós vamos conseguir atravessar essas próximas semanas. Mas se as medidas que o governador assina ficarem no papel, porque as pessoas não querem cumprir, aí a situação vai ficando crescentemente mais difícil. E eu sou um ser humano. Em última análise, sou eu que decido e assumo. Eu não transfiro responsabilidade, porque eu tenho seriedade. A minha leitura, a minha avaliação fundamentada é de que este ponto, esses itens, asseguram uma agenda eficaz e razoável nesse instante. Quais são as medidas? Em primeiro lugar, pessoal, elas vigoram entre 5 e 14 de março. 5 de março, 14 de março. São medidas, portanto, temporárias. E nós vamos, nesse período, impor algumas restrições sanitárias. A primeira delas, estão suspensas festas, shows, eventos empresariais, profissionais, neste período de 5 a 14 de março. Suspensão absoluta em todo o estado do Maranhão, para que nós possamos evitar aglomerações desnecessárias. Sempre alguém vai pensar numa exceção. Pensem na regra e pensem na forma como cada um de vocês, cada uma de vocês, ajuda para que nós possamos evitar aglomerações desnecessárias. Desde cada família fazer a sua parte. Conversando em casa com o jovem, por exemplo, com todas as pessoas, são 10 dias, 5 a 14 de março. Se possível, comece hoje. Por que eu não fiz a suspensão a partir de hoje? Exatamente para ter um tempo de adaptação a este novo regime. O segundo item, estabelecimentos comerciais na Ilha de São Luís. Por que na Ilha de São Luís? Porque é o lugar, neste momento, onde nós temos uma maior sobrecarga e nós temos aglomeração nos transportes coletivos. Então, nós não vamos fechar os estabelecimentos comerciais, mas nós estamos mudando o horário. Por quê? Porque nós temos várias atividades. Nós temos a construção civil, nós temos indústria, nós temos serviços, nós temos serviço público, nós temos comércio. Todas as pessoas normalmente pegam um ônibus para ir ao trabalho no mesmo horário. Nós estamos mudando o horário. Como regra, nesse período de 5 a 14 de março, os estabelecimentos comerciais só podem abrir às 9 da manhã e deverão fechar obrigatoriamente às 21 horas. Esse período, as pessoas vão poder desempenhar as suas atividades cumprindo os protocolos. Sempre vem a pergunta sobre as exceções. Um determinado ramo empresarial pode sustentar que a sua atividade não é viável se começar às 9. O decreto prevê que podem existir exceções setoriais, desde que requeridas junto à Secretaria de Indústria e Comércio, que vai fazer uma análise com a entidade representativa do segmento.
Mas a regra é esta: entre 9 e 21 horas, na ilha, para diminuir de manhã cedo a quantidade de pessoas nos ônibus, além das ampliações de ônibus, no que nos cabe, governo do Estado, que nós já estamos procedendo. Podemos estender essa medida para o restante do território do Estado, se for necessário. E também lembro que os prefeitos e prefeitas municipais podem editar medidas nos seus municípios. Mas o decreto estadual, regionalizado neste caso, se refere à desaglomeração do transporte coletivo na ilha de São Luís. Escolas e universidades. Nós estamos suspendendo as aulas presenciais, sejam em estabelecimentos estaduais, municipais e também privados, particulares. Em relação a todos eles, entre 5 e 14 de março, as aulas presenciais estão suspensas. Pode haver, naturalmente, a aula remota, à distância, outras atividades educacionais não presenciais. E este período depois será regulamentado pelo Conselho Estadual de Educação, como será o cômputo desse período especial. Então, escolas e universidades com aulas presenciais suspensas entre 5 e 14 de março. Do mesmo modo, estamos suspendendo as atividades presenciais do Serviço Público Estadual. Serviço Público Federal, cabe ao Presidente da República decidir. Serviço Público Municipal, cabe ao prefeito. No caso do Serviço Público Estadual, nós estamos suspendendo as atividades presenciais, ressalvados os serviços essenciais, entre 5 e 14 de março. Qual o objetivo? Desaglomerar, tirar pessoas do sistema de transporte coletivo, tirar pessoas de dentro das repartições que ficam aglomerados, para garantir que haja uma menor circulação do vírus nesse período. Os serviços essenciais continuarão a funcionar e, claro, o trabalho remoto, quando for possível. E nesse período, após esse período, nós vamos avaliar. Mesmo em relação aos serviços essenciais, os grupos de maior risco devem ser afastados, inclusive nas atividades privadas, nas empresas. Nós temos no decreto a lista daquilo que, do ponto de vista médico, é considerado grupo de maior risco. Idosos, por exemplo. Então, estes, durante o período de 5 a 14 de março, inclusive em atividades essenciais, deverão ficar afastados de 5 a 14 de março. Em relação ao cancelamento de festas e eventos, nós estamos editando agora, nas próximas horas, um novo edital de auxílio financeiro para os artistas. Serão 1.000 vagas, no valor de R$ 1.500 cada atividade, porque o músico não trabalha sozinho, muitas das vezes, e quando eu me refiro a músico, eu estou falando também, claro, de todos os outros segmentos artísticos. Então, haverá a edição pela Secretaria de Estado da Cultura, como nós vemos na tela seguinte, desse edital novo. Nós já lançamos vários do edital do Conexão Cultural. Nós fomos o Estado que, muito antes da Lei Aldir Blanc, lançou esses editais. Agora serão 1.000 vagas, o edital sai hoje, inscrições a partir do dia 10 de março, R$ 1.500 para cada apresentação artística, total de R$ 1,5 milhão. Os editais estão disponíveis nesse endereço na internet da Secretaria de Estado da Cultura, porque, neste caso, nós estamos impedindo, durante 10 dias, a realização de festas, eventos, shows, e nós estamos implantando esse auxílio emergencial estadual em razão desse bloqueio absoluto em relação a festas, shows e assim sucessivamente. O auxílio emergencial cultural, este edital, visa compensar esse período de bloqueio absoluto, de proibição que nós estamos fazendo nesse momento.